Você está ouvindo o audiolivro Heranças e Tempestades, uma ficção espírita de Eurípides Kiel. Capítulo 2 Os Calvino. A narrativa dessa obra, na verdade, começa aqui, buscando mostrar como as famílias vivenciam erros e acertos, perdas e ganhos, derrotas e vitórias que, no turbilhão da vida, colocam entre quatro paredes almas tão diferentes quanto a sentimentos, emoções, personalidade, caráter e solidariedade. Por vezes, ódios. De outras feitas, por enquanto, mais raras, o amor. Numa cidadezinha do interior, há muitos anos, nasceu uma criança que recebeu o nome de Diogo. Seu pai tinha o sobrenome Calvino e por isso o bebê passou a se chamar Diogo Calvino. O sobrenome Calvino, de várias gerações naquela família, devia-se ao fato de um dos parentes ancestrais dos atuais Calvino ter ouvido, certa vez, alguém repetir a seguinte frase do pensador francês João Calvino, 1509 a 1564, que teve papel histórico fundamental no processo da Reforma Protestante. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Referido parente, talvez trisavô, gostou tanto dessa frase que mandou um artista copiá-la em xilogravura, detalhe na madeira. Essa tábua gravada, atualmente, pertencia ao pai de Diogo. A família de Diogo era muito pobre, mas trabalhadeira. De comum acordo, seus pais decidiram que não teriam mais filhos. Quando Diogo cresceu, adolescente ainda, enfrentando a rusticidade da vida minguada de recursos materiais, cedo teve que começar a trabalhar, com prejuízo da frequência à escola. Empregado em um humilde armazém de secos e molhados, no dizer de antigamente, foi contratado para realizar faxina antes da abertura das portas da freguesia, bem como após elas fechadas. A cada dia observava a atitude e a reação dos fregueses a cada compra diante da forma como eram tratados. Bem cedo captou que os que eram bem atendidos voltavam sempre, ao passo que os que por algum motivo se aborreciam nunca mais voltavam. Sua obrigação, praticamente, a par das 2 faxinas diárias, era levar as compras às residências. Como às vezes eram pesadas tais compras, construiu precariamente um carrinho que fez de um reforçado caixote, ao qual adaptou rolimãs gastos trocados em caminhões, e assim realizava as entregas com menor esforço. O tempo andou e Diogo, aos 21 anos, ainda trabalhando no mesmo armazém, casou-se com Ana Maria, ambos apaixonados e pobres. Mas na certidão de casamento fizeram constar em comunhão de bens. Na verdade, de bens, o que o jovem casal tinha era e foi seu grande amor. Diogo, mesmo com dificuldades, ajudava pessoas em situação difícil. Sempre arrumava um jeito de distribuir adjutórios. Seus pais o educaram bem e o filho nunca alimentou nenhum vício. Observando como os fregueses eram tratados, aprendeu que a gentileza, a pontualidade, a assiduidade, a humildade, a honestidade e, sobretudo, o bom humor eram as principais ferramentas do sucesso em qualquer atividade comercial. Benjamin, o proprietário do armazém, sempre dialogava com a esposa quando se tratava de estabelecer o preço de uma nova mercadoria. O casal pautava as vendas com preço justo, com lucro razoável, jamais tendo preços exacerbados em relação ao custo. Assim, até ficar adulto, Diogo trabalhou desde faxineiro, indo até o cargo de gerente comercial do armazém, que cresceu bastante. Tanto que casou com a sua amada Ana Maria, pois o salário mediano autorizava o casal a formar um lar.
De surpresa, o patrão deu-lhe de presente de casamento suprimento alimentício para a formação de um modesto armazém, em prédio algo retirado, que Diogo alugou a preço barato. Esse foi o primeiro adjutório abençoado que Diogo e Ana Maria ganharam, auxiliando-os nos primeiros tempos de casados, pobres que eram. O terreno lá na praia era quase inacessível, quase nada valendo. Mesmo assim, foi o segundo adjutório. Desde o primeiro dia de trabalho no armazém, Benjamin tratara Diogo com respeito, jamais o repreendendo em público sobre alguma eventual falha. Proporcionava alimentação correta para Diogo e nunca solicitara do empregado, desde quando adolescente, trabalho incompatível com suas forças. Muitas vezes, Diogo tivera momentos de alguma doença passageira e, nessas ocasiões, o patrão não descontava os dias que ele não comparecia ao trabalho. Benjamin era um homem digno, um homem de bem. Mais alguns anos e o antigo patrão chamou-o. Emocionado, ofertou. Sabe, Diogo, eu e Sofia já estamos com vontade de nos aposentar. Não temos filhos e decidimos vender nosso armazém para você. Mas, senhor Benjamin, eu não tenho como pagar. Isso a gente ajeita. Nosso pensamento é que você fique dono do armazém e vá pagando à medida que puder. Temos um pequeno sítio à beira do rio e é para lá que vamos nos mudar. Graças a Deus conseguimos guardar um bom capital e assim não teremos problemas de ordem financeira. Tomando ar, Benjamin suspirou e prosseguiu. O mais importante é que nosso armazém, que foi e é a bênção da nossa vida material, permaneça em mãos honradas e não feche as portas. Sofia, esposa de Benjamin, atalhou. Vocês são as únicas pessoas nas quais confiamos. Benjamin está falando muito, mas o fato é que, se vocês não puderem pagar, nem por isso o armazém deixará de ser de vocês. Você, Diogo, posso assegurar que no meu coração é o filho que não nasceu do meu casamento com Benjamin, mas sim o filho com o qual Deus nos contemplou. Lágrimas abundantes diziam para Diogo e Ana Maria que estavam diante de protetores enviados pelos céus. Abraçaram-se comovidamente os quatro. Benjamin, olhando para o céu, pensativo, sonhador, contou para Diogo. Lá no sítio tem gente nos esperando. Diogo não entendeu. Benjamin esclareceu. Quando falo gente, na verdade estou brincando, pois quem nos espera é uma égua, a Safira, e o filhote dela, o Luar. Mãe e filho pertenciam ao dono do sítio vizinho ao nosso, que, aliás, nem tem cerca separando um do outro. Nas várias vezes que eu e Sofia visitamos nosso sítio, íamos visitar os vizinhos e, como eu e minha mulher gostamos muito de animais, cavalos em particular, fazíamos algum carinho na Safira e no Luar. Respirou fundo e, com os olhos brilhando, acrescentou. Sendo dono de armazém, sempre vendi cereais para donos de cavalos e adestradores, tais como aveia, cevada, centeio, trigo, milho e açúcar. Esses, conforme me ensinaram, são os alimentos mais indicados para cavalos. Quase todos esses eu sempre tive no armazém, como você mesmo viu tantas vezes. Outra coisa muito boa para os cavalos é o açúcar, de preferência em torrões dissolvidos em água. Mas a gente pode também levar no bolso ou na mão umas pedrinhas e oferecer a eles. É um verdadeiro fazedor de amigos. Perguntou a Diogo. Você gosta de animais, de cavalos? Sim, senhor Benjamin, gosto muito de animais. Sempre tive predileção por gatos. Quanto a cavalos, muitas vezes me questiono se está certo trabalharem tanto, puxando carroças em um tempo em que existem motores para tudo. Pois é, o vizinho me chamou há poucos meses
e avisou que ia se mudar para a cidade com a família. Perguntou se eu não queria ficar com Safira e Luar, já que mãe e filho gostavam muito de mim e da Sofia. E o que o senhor respondeu? Que ia pensar? Comentei com ele que na maior parte da minha vida e da minha mulher passamos lá junto do nosso armazém. O vizinho então disse que um empregado dele pediu que o indicasse para continuar no sítio como empregado do eventual novo dono. Assim, se eu quisesse, esse empregado poderia cuidar da Safira e do Luar. Estávamos nessas tratativas iniciais para decidir quando uma coisa inacreditável aconteceu. No momento em que conversávamos, Safira se aproximou com o potro junto dela e começaram a passar a testa nas minhas costas. Os dois. Deixa eu adivinhar. O senhor decidiu na hora ficar com eles? Não, na verdade, já estava decidido. E daí, o que foi resolvido? Perguntei o preço dos 2 animais e o vizinho simplesmente deu-me um abraço e respondeu: que o senhor tenha amor por eles e os trate bem até o fim da vida deles. Assim, Diogo, creio que você vai entender porque esse fato também corroborou na nossa decisão de encerrarmos o trabalho por aqui e nos mudarmos lá para o sítio. Quanto mais o tempo passava, mais Diogo progredia no ramo comercial de alimentos a varejo. Ampliou o pequeno negócio original e fez o mesmo com o armazém praticamente herdado de Benjamin e Sofia. Em uma viagem que precisou fazer até a cidade grande para tratar pessoalmente com seus fornecedores, recebeu de alguns deles oferta de aumentar as compras no atacado para barateá-las no varejo. Esperto e visionário, Diogo viu naquelas ofertas um verdadeiro ovo de Colombo e, quando retornou à sua cidade, foi para tratar da venda do seu armazém original e da manutenção do que tinha comprado de Benjamin, que, aliás, já era inteiramente seu. Era questão sentimental manter aquele armazém em plena atividade. Nomeou pessoa de confiança e projetou mudar-se para a cidade grande para lá construir um supermercado. Conhecendo os fornecedores há vários anos, foi de um a um propondo ajudá-lo a montar um supermercado na grande cidade. Inteligente e perspicaz, sugeriu que as mercadorias ficassem em consignação e, se por acaso decorridos 3 meses não conseguisse capital para indenizá-los, tinham plena liberdade de ir ao supermercado dele retirar o saldo não vendido. Mas a surpresa foi tamanha e tanta pelas vendas que os atacadistas logo entenderam que aquele honesto homem de negócios, que com tanto zelo fazia seu negócio progredir, merecia mais crédito. Realizando esse sonho, o tempo se encarregou de mostrar o acerto da mudança para a cidade grande, onde, aliás, ficaria até o fim de sua vida. Do seu casamento com Ana Maria, nasceram 4 filhos: Marcos, Tadeu, Mariana e André. Sobre os filhos, Marcos, casado com Judite. Tinha um filho, Antônio, casado. Irresponsável, o primogênito de Diogo nunca trabalhara. Alcoólico compulsivo, várias vezes fora internado, passando por caríssimos tratamentos médicos. Esses tratamentos, na verdade, não o curaram do vício. Apenas concederam-lhe mais algum tempo de vida. Não abandonasse de vez as bebidas, por certo abreviaria sua morte. Nunca ouvira os conselhos do pai, que sempre procurara ajudá-lo a abandonar o álcool. Inúmeras providências Diogo intentara em benefício desse filho, que a todas recusara ou, se as aceitava, era para logo descartá-las. Triste ironia. O filho mais velho do riquíssimo comendador Diogo não trabalhava, era doente e a família vivia quase em penúria. Tadeu era o segundo filho de Diogo. Em determinada época, ainda jovem, ao se confessar homossexual,
para o pai isso representara a mais pesada cruz na vida. Não tivessem sido a calma e a força materna de Ana Maria em manter a união familiar, e Diogo o teria expulsado de casa a pontapés, segundo dizia, em surdina, a esposa. A mãe patrocinara seus estudos de advocacia e pouco tempo após de ele se formar, ela faleceu. Tadeu, então, mudou-se para a cidade sede da faculdade, na qual se formara em Direito. Inteligentíssimo, ali instalou banca e logo ficou famoso pela forma como conduzia os processos que seu escritório de advocacia aceitava. O fato de Ana Maria ter arcado com todas as suas despesas de manutenção e formação educacional superior, até ele próprio conseguir livrar-se dessa ajuda, sempre fora causa de indignação por parte do pai e de Marcos, que não se conformavam com essa proteção particular materna. O pai, porque discordava disso, e Ana Maria o desobedecia. O irmão, por simples inveja. Da vida particular de Tadeu, que mantinha sempre discreta, poucos familiares sabiam. Apenas que vivia com um parceiro. Aliás, sabendo-se que não há segredos, a boca pequena se dizia que doara ao companheiro metade do que tinha, isto é, seu escritório de advocacia, pois o parceiro era advogado também. Mariana, terceira filha, enfermeira-chefe de um dos hospitais daquela capital, casada com Francisco, marceneiro muito competente e trabalhador. Mantinha seu lar em harmonia, sempre frequentando com o marido e o filho a igreja católica próximo onde moravam. Semanalmente assistiam à missa dominical. Seu filho, Jerônimo, foi educado dentro dos parâmetros do catolicismo, sendo estudioso e dócil. Casou-se com Carme, ele e ela jovens, e já tinham 2 filhos, Túlio e Alexandre. Finalmente, André, o caçula, espírita desde jovem, não quis viver à custa do pai nem da mãe, trabalhando e formando-se contador em um curso noturno pago por ele próprio. Casou-se também jovem com Cristina e tinham um filho, Lucas. André frequentava uma instituição espírita onde se incumbira de promover atividades assistenciais. Mantinha a família com vida digna, sem carências, mas também longe da opulência dos Calvino, mesmo sendo ele um deles. Diogo e Ana Maria, portanto, tinham netos e bisnetos. Ele jamais deixou de proteger seus pais e os de Ana Maria, pobres. Ao se mudar para a cidade grande, o casal fez de tudo para levar os pais com eles, os quais, alegando terem raízes antigas onde moravam, não quiseram acompanhar os filhos. Diogo e sua família, enquanto os filhos e netos eram pequenos, quase sempre visitavam os pais dele e os de Ana Maria. Algumas vezes, quando um deles precisava de cuidados médicos, Diogo providenciava que fossem muito bem atendidos. Para não alongar, o fato é que, passados muitos anos, Diogo era proprietário de uma rede de supermercados, todos eles lucrativos. Na cidade, sua fama já era de homem muito rico. Nessa época, seus pais, bem como os de Ana Maria, já tinham ido para a outra margem do rio da vida. O pensamento geral na sociedade onde Diogo mantinha seu império era de que naquela família reinava a felicidade, ninguém sequer imaginando que, na realidade, imenso antagonismo rondava a paz familiar. Antagonismo que imperava e era crescente dia a dia. Com efeito, a família Calvino, materialmente tão poderosa, era chamada por todos na cidade de os Calvino, quase sempre sem especificação de a qual dos familiares se fazia referência. Quando Diogo completou 77 anos, ficou viúvo.
Nenhum filho permaneceu morando com o pai, pois, quando a mãe morreu, Tadeu, o único solteiro que ainda morava na casa em que nascera, como já foi dito, deixou o lar, indo residir em outra cidade. Assim, Diogo vivia em sua portentosa mansão, isolado dos familiares. Já era avô e bisavô, pois 3 netos já tinham filhos. Sempre bem assessorado por advogados, coube-lhe a metade da herança dos bens do casal. Essa metade é chamada de meação, sendo devida ao cônjuge sobrevivente no casamento com comunhão de bens. A outra metade, denominada legítima, foi destinada aos 4 filhos, sendo repartida em partes iguais. O difícil inventário e a respectiva partilha legal foram complicados, pois Marcos e Tadeu não se conformavam com a exclusão da mansão da família entre os bens a serem repartidos. Diogo não abriu mão do seu direito de moradia real na mansão em que vivia com Ana Maria, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que concede tal direito ao cônjuge superstite, o que sobrevive. Assim, partilha desse bem só poderia ocorrer entre os filhos quando do falecimento de Diogo, e ele, percebendo a ganância de Marcos e Tadeu, propôs aos filhos incluir na partilha da herança materna metade do valor da finíssima residência. Esse valor seria retirado da meação. Marcos confabulou com Tadeu. Quando o papai morrer, a casa vai ser mesmo nossa. Vamos concordar para aumentarmos nossa cota na herança materna. Por isso, e para não haver demora na partilha, Marcos e Tadeu forçaram Mariana e André a aceitarem a proposta paterna. Eles cederam. Dessa forma, para a partilha, Diogo concordou em abrir mão de valor correspondente à metade do valor da mansão, que assim passou a ser inteiramente sua. Por causa dos embaraços criados por Marcos e Tadeu, Diogo, estressado ante a cobiça e as desavenças criadas por eles, tinha ameaçado levar o caso à justiça. Os descontentes, sabendo o que isso significava, isto é, que a partilha poderia se prolongar por anos e anos, fingiram-se calmos e aceitaram o que os advogados de Diogo proclamavam: dividir os 50% da herança pela legítima, isto é, pelos 4 descendentes do casal, incluindo metade do valor da mansão. Marcos e Tadeu, os filhos dissidentes, amedrontados, na verdade apavorados, concordaram pela ansiedade em receber logo o que lhes era de direito, mas pensando em mais quando o pai morresse. Feita a partilha do patrimônio familiar, Marcos e Tadeu preferiram receber em dinheiro a parte que lhes era devida, não aceitando a sugestão do pai de receber ações dos supermercados ou alguns dos inúmeros imóveis que Diogo possuía. Tadeu, além de dinheiro, apreciador de pinturas em tela, também ficou com alguns quadros bem avaliados da coleção do pai. Diogo manteve os quadros mais valiosos e outros objetos igualmente de grande valor. Mariana e André deixaram à decisão do pai o que melhor lhe aprovesse. E assim, na partilha, em fim de comum acordo com o pai e os 4 filhos, Mariana ficou com as joias da família, um vistoso prédio de apartamentos bem localizado e algum dinheiro. André recebeu sua parte em imóveis de considerável tamanho, mas ainda sem infraestrutura, alguns em outro estado e também certa importância em dinheiro. O principal imóvel de André media 200 metros de frente para o mar e tinha 500 metros de extensão, sendo situado em zona litorânea inabitada, ainda virgem, em uma praia deserta e de difícil acesso, não muito distante de onde a família Calvino residia.
Essa enorme área várias vezes o pai de Diogo quis vender, mas jamais despertar o interesse de algum pretendente. Situava-se próximo ao modesto hotel no qual Diogo e Ana Maria tinham se hospedado quando se casaram. Foi ainda na lua de mel que o pai de Diogo deu esse terreno de presente ao casal, na verdade o único presente possível, em face da pobreza na qual ainda viviam. Aliás, vinha de longe a posse desse terreno na família de Diogo, pois seu avô paterno, construtor, o adquirira quando ainda jovem, como pagamento de uma obra realizada por ele em outro terreno do antigo dono. O avô de Diogo sempre quis vendê-lo, mas em várias tentativas não o encontrou interessados. Citada área nunca despertara a atenção nem a curiosidade dos filhos de Diogo, exceção de André, que, por algumas vezes, ia até lá, enfrentando as dificuldades da estradinha, que a ela dava precário acesso. Nessas poucas vezes, André permanecia ali por 2 ou 3 horas, encaminhadas tranquilas e meditando, contemplando a bela praia de ondas calmas e tranquilas. O próprio Diogo nunca dera atenção àquele terreno que, junto com outros também inexplorados, ficavam de frente para a praia larga e de grande extensão. Esse imóvel virgem, ao lado de outros de donos desconhecidos, era coberto por vegetação do tipo cerrado. Um notável fato era que a orla praiana, de alguns quilômetros, em várias partes era protegida por árvores de abricó da praia. O abricó é um fruto comestível ao natural de propriedades medicinais. Essas árvores formavam verdadeira cerca-viva entre a praia e o cerrado. Naturalmente, alguém as plantara e eram resistentes aos ares marinhos, não necessitando de solo tão fértil como o que tem areia por fronteira. Um grande mistério aureolava essa magnífica paisagem marítima tão desértica, com aquela fileira de árvores proporcionando agradável sombra em algumas partes da praia. Quem as teria plantado? Folcloricamente, os mais antigos contavam que há 1 ou 2 séculos ali residira uma tribo indígena, sendo ela responsável por esse plantio. Assim, concluída a partilha da herança de Ana Maria, Diogo ficou ainda com grande importância em dinheiro e os demais bens móveis e imóveis. Neles, incluída a mansão, que eram poucos, mas os mais famosos quadros de pintura, tudo somado, representava seus 50%, ou seja, a metade de toda a fortuna que o casal acumulara. Para atender Marcos e Tadeu, o pai tivera que vender alguns dos supermercados de sua rede e parte dos veículos de transporte. Expressivas foram as quantias em dinheiro que Marcos e Tadeu receberam. Marcos, que sempre fora arrimado pela mãe, não tardou em dilapidar a grande soma em dinheiro recebida da herança materna. Sem os 3 imóveis de aluguel que a esposa o obrigara a comprar quando do recebimento do dinheiro, e a família agora estaria praticamente passando fome. Tadeu, ao ficar órfão materno, incapaz de suportar por mais tempo a atitude do pai, que beirava a desprezo, abandonou-o, sem sequer despedir-se. Mariana e Francisco, com a parte da fortuna recebida, montaram uma fábrica de móveis que ele administrava. Ela, por amor à profissão, prosseguia como enfermeira-chefe. André, amante da natureza, preferiu receber a área praiana na sua parte da herança materna, a qual visitava periodicamente. Aliás, repetindo,
nenhum dos outros irmãos jamais tivera a mínima curiosidade de ao menos conhecer o local herdado por André. Apenas ele que, com a parte em dinheiro que ainda herdara, tinha trocado de residência, passando a residir em uma bem maior e mais confortável. Com a parte em dinheiro em espécie que herdou, comprou algumas terras baratas em outro estado. Logo após, arrendou essas terras, nas quais canaviais davam-lhe razoável retorno financeiro. Durante os 3 anos de viuvez, Diogo Calvino manteve-se à frente dos supermercados, administrando-os com agudíssimo tino comercial. Arguto e bem informado, sabendo da grande procura do mercado da construção industrial, quando ficou viúvo, da sua parte de meeiro, cônjuge com direito à metade dos bens do casal, a meação, investiu boa quantia na compra de ações de uma aciaria nacional, unidade em usina siderúrgica em que o ferro gusa é convertido em aço, que produzia com inigualável qualidade vários tipos de aço para a construção e indústrias em geral. Pouco tempo após comprar as ações, elas subiram estratosfericamente, o que levou Diogo a vendê-las com um enorme lucro que aplicou em mais supermercados, o que significa dizer em mais investimentos para a construção de obras de outro fantástico projeto dele. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.